E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar mais uma habilidade do currículo. Vamos identificar e classificar os números em primos ou compostos. Para isso, vamos trabalhar com a ideia de divisores. Divisores vem da palavra de divisor, que vem da palavra divisão. E vocês já trabalharam em divisão em anos bem anteriores. Então vamos trabalhar primeiro essa ideia e depois vamos usar essa ideia para classificar os números em compostos ou em primos. Vamos trabalhar aqui a ideia de divisores dentro do conjunto dos números naturais, que é aqueles que você já conhece, que é o número 0, 1, 2, 3, infinito. Nesse caso aqui, divisores seriam certos números capazes de dividir um número específico. Como, por exemplo, se eu perguntasse quais são os divisores de 10. Quando eu faço isso, eu estou perguntando quais são os números capazes de dividir exatamente 10 e sobrar resto zero. Você poderia começar a se indagar, a se perguntar quais são os números capazes de dividir o número 10 e ter resto zero. Ou pensar da seguinte forma: eu posso dividir 10, por exemplo, 10 reais, para quantas pessoas, de forma que não sobre nada e cada pessoa ganha a mesma quantidade. Por exemplo, 10 reais dá para dividir para duas pessoas, que dá 5. Então, conferindo aqui, ó, 10 dividido para duas pessoas dá 5. Portanto, como o resultado deu exato, então 2 é um divisor de 10. Ele é capaz de dividir o número 10. E como o resultado foi 5 e deu exato, o 5 também é um divisor de 10. Por exemplo, 10 dividido para 5 pessoas, cada pessoa ganha 2 reais. Então, tanto o 5 como o 2 são divisores de 10. Uma curiosidade que eu quero falar sobre divisores, com exceção do 0 e do 1, você consegue encontrar o menor divisor e o maior divisor de um número de forma bem simples. Todo número natural, com exceção do 0 e com exceção do 1, vai ter os divisores da seguinte forma. O menor divisor sempre é 1. Por exemplo, 10 reais dá para dividir para uma pessoa que dá 10. E o maior divisor sempre vai ser ele mesmo. Então percebam que 10 dá para dividir para 1, que é o menor divisor. Pode perceber que o outro que sobraria era 0, mas faria sentido dividir por 0. Perceba que o menor divisor é 1. 10 dividido para 1 dá 10. E o maior divisor é ele mesmo. 10 dividido para 10 dá 1. Perceba que volta lá para o início. Com exceção do 0 e 1, você já pode perceber de imediato que um número ele tem no mínimo dois divisores. Um vai ser o número 1, que é o menor, e o outro vai ser ele mesmo. E se houver mais divisores, vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre o maior e o menor. Então eu já consigo perceber de imediato, por exemplo, aqui que 11 não é divisor de 10, 12 não é, porque o maior, o máximo é 10. Então se eu pedisse, por exemplo, se tinha alguns divisores de 10, você já poderia de imediato pensar, ó, ele mesmo, que é 10, e 1. E utilizando essa ideia do menor divisor e do maior divisor, e os divisores que podem existir entre eles, vamos classificar os números em primos ou compostos. Funciona da seguinte forma. Se você perceber que os únicos números capazes de dividir o número em questão for o 1 e ele mesmo, ou seja, forem os extremos, não existir outros, ele vai ser número primo. Se por acaso, além dos extremos, que é ele mesmo e 1, houver mais algum, que vai estar lá no centro, ele é chamado de número composto. Como, por exemplo, aqui o número 10. Eu já sei que ele é dividido por 1 e por 10. São os extremos. Se entre eles, 1 e o 10, houver mais algum divisor, ele é chamado de número composto. Se não tiver, ele é chamado de número primo. Mas já sei que entre 1 e o 10 tem o número 2 e o número 5, que também dá para dividir, que é o 2 e o 5. Então, como há outros divisores, ele não é um número primo, ele é um número composto.
Nesse caso aqui ele tem 4 divisores. E é isso que vamos trabalhar agora essa ideia. Números primos são números que possuem apenas 2 divisores. Apenas e unicamente 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, que são os extremos. Então bora analisar aqui. Deixa eu apagar. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o número 6. Aí eu pergunto, ele é primo ou ele é composto? Então vamos analisar primeiro. Vamos lembrar, ele vai ser primo se os únicos divisores for 1 e ele mesmo que é 6, que são os extremos. Se houver mais desses aí, ele deixa de ser primo, ele é composto. Eu já sei que o 6 dá para dividir por 1, que é o menor divisor, e eu sei que dá para dividir por 6, que é ele mesmo que é o maior divisor. Isso aí vai funcionar para todos os números, com exceção do 0 e do 1. Se aqui no meio houver mais algum divisor que não seja esses dois, ele não é primo, ele vai ser composto. Então vamos analisar aqui. Bora ver se tem mais de 2 divisores. Além do 1 e do 6, o número 6 dá para dividir, por exemplo, por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, apareceu mais um número aqui que não é os extremos. Portanto, esse número é um número composto. Vamos para mais um exemplo aqui. Agora o número 5. Eu já sei que ele tem 2 divisores, que é o número 1, que é o menor, e o número 5, que é o maior. Aí a pergunta, entre o número 1 e o número 5, que são os extremos, existe outro divisor? Se houver, esse número é classificado como número composto. E se não houver, ele é número primo, porque tem apenas e unicamente 2 divisores, que é ele mesmo e o número 1. Então, entre o número 1 e o número 5 tem o número 2, o número 3 e o número 4. Eu vou verificar se esses 3 números são divisores de 5. Então, vou começar. 5 dá para dividir por 2? Dá 2,5. Mas como eu estou trabalhando com números naturais, não pode sobrar pedaço. Número 5 dá para dividir para 3? 5 laranja para 3 pessoas vai dar uma laranja para cada cá e sobra 2. Também não é. 5 laranja dividido para 4 pessoas, cada pessoa ganha uma laranja e sobra uma laranja. Não pode sobrar resto. Então, não há outros divisores entre o número 1 e o número 5. Então, nesse caso aqui, ele é o número primo, porque tem apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Agora eu quero mostrar a vocês uma forma rápida de, pelo menos, identificar boa parte dos números compostos, tá? Com aquela ideia de par ou ímpar. Eu não sei se vocês lembram, ou alguém já disse a vocês, aquela história que 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par. Quando se fala de números primos, acontece uma coisa bem interessante. O número primo que é par é o número 2. Então, quando eu vejo os números naturais, se ele for par e não for o número 2, com 100% de certeza, você pode dizer que ele é um número composto. Porque o único número primo que é par é o número 2. Vamos supor que eu peça para você classificar se esse número aqui é primo ou composto. Teoricamente, vocês precisariam fazer da seguinte forma. Encontrar os divisores deles e perceber. Se houver mais de 2 divisores, ele é composto. E se houver apenas 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, ele seria primo. Aí você teria que achar, ver que dificuldade. Achar que eu já sei que o menor é 1 e o maior é ele mesmo. Se tem mais algum aqui no meio, você usaria a calculadora e iria testando se dá para dividir por 2, se dá para dividir por 3, se dá por 4. Se achasse mais algum aqui no meio, ele deixa de ser primo, ele no caso ele seria composto. Essa seria uma forma tradicional. Outra forma seria você olhar o último número dele e verificar se ele é par ou ímpar. Se ele for par, você já pode dizer que é um número composto, porque o único número par que é primo é o número 2. Aí eu olho o número 6. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par. Terminou com 6? É par. Então esse número já é composto, sem precisar encontrar os outros divisores. Agora, se o número que você pegar for ímpar,
Aí você vai precisar verificar se tem mais algum divisor que não seja 1 e ele mesmo. Onde você vai usar os números primos? No dia mesmo, você só vai usar números primos realmente na escola, em fatorações e multiplicações, e vai ser uma ferramenta para resolver algumas questões. Mas os números primos, de forma sofisticada, é usado em criptografia ou para a criação de senhas fortes. Então, pessoal, tente fazer a atividade e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, pessoal!